Bom dia, hoje são 2 de maio de 2013, quinta-feira, Brasília, Distrito Federal. Neste vídeo vou aqui abordar acerca de religião. É um vídeo destinado principalmente aos ateus. Aqueles ateus que, por não terem tempo, não estudam, não leem, mas que gostariam de adquirir conhecimento acerca do ateísmo. E também é um vídeo destinado a qualquer pessoa. Até mesmo aquelas pessoas que creem, que acreditam em Deus, que acreditam em deuses. Se você, internauta, é uma pessoa que acredita em Deus, é uma pessoa crente, nada o impede de assistir a este vídeo. Nada. E eu tenho certeza de que após assistir a este vídeo, você chegará à conclusão de que o ateísmo não é esse bicho-papão que líderes religiosos e pessoas ignorantes propagam falsamente por aí. E caso você queira dar uma opinião sobre este vídeo, o YouTube é muito democrático. O YouTube concede a cada usuário um espaço para que ele ali dê uma opinião acerca de um vídeo. Então, se você der a sua opinião, com certeza eu irei responder a ela, com todo prazer. Vou aqui neste vídeo falar um pouquinho sobre o certo e o errado. Eu tenho dito sempre nos vídeos anteriores que o ateísmo é 100% verdade, é 100% verdadeiro. Já a religião é 100% ilusão, 100% superstição e 100% fantasia. Por que o ateísmo é 100% certeza? Porque ele está apoiado na ciência, e daí as suas especialidades: física, química, biologia, astrofísica, astronomia, sociologia, etc. E também está apoiado na história e também, por incrível que pareça, na própria teologia. Já a religião não se baseia em nada, apenas na fé. E a fé leva facilmente as pessoas ao erro. Pois bem, para a religião, o certo e o errado são termos absolutos, o que é uma profunda ignorância. Já para a realidade, o certo e o errado são termos relativos. Ou seja, o que é certo para uma sociedade não é obrigatoriamente certo para outra sociedade. E eu vou explicar isso aqui com base na ciência, na sociologia. O homem, amigo internauta, é um animal social. Ele não pode viver isolado de outras pessoas. Não pode. Eu não sei se você já leu o livro Robinson Crusoe, a história de um homem sozinho numa ilha. Não sei se você já assistiu ao filme muito bom, O Náufrago, com Tom Hanks, em que ele fica sozinho numa ilha. Pois bem, um homem não consegue viver sozinho. Ele precisa da companhia dos outros. Apesar de matar os outros, né? Mas ele precisa. O homem é um animal social. E quem estuda as sociedades é uma ciência chamada sociologia, o estudo dos agrupamentos humanos. Pois bem, ora, para a ciência, para a sociologia, e o que é verdade, o certo e o errado são termos relativos e não absolutos. Para a religião, o certo e o errado são termos absolutos, o que é uma profunda ignorância. E vou provar aqui. Ora, o planeta Terra tem milhares e milhares de sociedades, de agrupamentos humanos. O Brasil, por exemplo, é uma sociedade. O Brasil é uma sociedade. E dentro do Brasil nós temos várias regiões. E cada região dessa traz ali algumas particularidades, diferenças em relação a outras regiões. E nisso, em relação à educação, à religião, em relação ao modo de se vestir, ao modo de se alimentar, etc. Dentro da própria sociedade brasileira. E temos também inúmeras sociedades lá fora.
Temos a sociedade norte-americana, Estados Unidos da América do Norte, temos o Japão como exemplo, China, né? As sociedades indígenas espalhadas em todo o planeta Terra, povos indígenas ali com sua cultura, com seus costumes, com sua alimentação, com suas religiões, com suas crenças, né? Isso prova que o homem construiu os deuses e não que Deus algum fez os homens, né? Como eu já disse aqui. Pois bem, então são sociedades e cada sociedade dessa é diferente da outra em seus costumes, sua cultura, etc. Isso é simples de a gente ver, é simples. Pois bem, veja aqui, sociedade brasileira, nós temos os nossos costumes. E a sociedade, por exemplo, norte-americana, Estados Unidos da América do Norte, tem lá os seus costumes, não é isso? Em relação ao modo de... ao vestuário, alimentação, né? Religião, né? São muito, né? Apresentam inúmeras diferenças, não é isso? Pois bem, é isso que eu quero dizer. Pois bem, o que é certo para uma sociedade não é às vezes certo para outra sociedade. Não é. Por exemplo, aqui no Brasil, hoje, em termos de direito penal, a pena de morte só existe para casos de guerra declarada. Como eu já expliquei aqui em outro vídeo, né? A pena de morte aqui no Brasil. E está na Constituição do Brasil. Lá nos Estados Unidos da América do Norte, alguns estados norte-americanos praticam a pena de morte para algumas espécies de crimes. Homicídio, latrocínio, etc. Alguns estados norte-americanos. Já aqui no Brasil, a pena de morte é apenas em caso de guerra declarada. Só aí, internauta, você já vê uma diferença, não é verdade? São sociedades, mas você já vê uma diferença. Aqui no Brasil, o cidadão brasileiro se alimenta de uma forma diferente da forma como se alimenta o cidadão norte-americano. A nossa alimentação é considerada certa para quem mora aqui no Brasil. É uma alimentação saudável, segundo o nosso ponto de vista. Mas a alimentação norte-americana, para eles lá, sob o ponto de vista deles, também é uma alimentação saudável. Mas nós criticamos, em muitos pontos, a alimentação norte-americana. Isso prova que o certo e o errado são coisas relativas e não absolutas. Em muitos países, principalmente países situados no continente asiático, na Ásia, a alimentação ali é uma coisa completamente diferente da nossa aqui no Brasil. Tá? Há sociedades na Ásia que se alimentam de formigas. Pegam qualquer formiga, botam ali numa panela com óleo, sal e alho e ali fazem uma farofa de formiga. Ora, para nós aqui no Brasil, quem come formiga é uma pessoa louca, doentia. Veja aí, olha o conceito. Comer formiga aqui para o Brasil, para o brasileiro, é uma coisa louca, maluca. Só um doido é capaz de fazer isso. Ora, mas isso prova que o certo e o errado são coisas relativas. Ora, comer formiga aqui no Brasil é errado, mas lá, em alguns países da Ásia, é uma coisa normal. Isso prova que o que é certo para nós, às vezes é errado para eles, e o que é errado para nós é certo para eles. Também há inúmeras sociedades que comem, por exemplo, baratas comuns, caseiras. Inúmeras sociedades comem baratas, inúmeras. Para nós, isso é um absurdo, não é? Mas para eles não. Isso prova o quê? Que o certo e o errado são coisas relativas. Relativas. Poligamia. Em muitos países, ainda hoje, ano 2013, há países em que a poligamia é aceita. Um homem pode se casar com várias mulheres. Para aqui no Brasil, não. Por quê? Porque aqui no Brasil temos a monogamia, não é isso? Oficialmente a monogamia, né? Que veio trazida para cá pelo cristianismo, né? Como eu já expliquei, monogamia. Então aqui, o certo para nós é um homem casado com uma mulher. Já em algumas sociedades, o certo é um homem casado com várias mulheres. Isso prova o quê? Isso prova que, cientificamente, que o certo e o errado
não são coisas absolutas. Ou seja, o que é certo para uma sociedade não é certo para todas as sociedades. Não é. E também mostra que o que é errado para uma sociedade também não é errado para todas as sociedades. Não. Cada uma tem um ponto de vista diferente. Isso é ciência, meu amigo, chamada sociologia. Já a religião, em sua profunda ignorância, considera o certo como absoluto e o errado como absoluto. Uma autêntica ignorância. E é o que eu vou provar aqui agora com um exemplo. Vamos aqui. Eu coloquei aqui no quadro duas sociedades, correto? Dois grandes agrupamentos humanos. O Irã, o país, o Irã e o Brasil. Duas sociedades. Veja as diferenças. De cara, o Irã fica no continente asiático, na Ásia, o Irã. O Brasil no continente americano, na América do Sul. O presidente do Irã hoje é o Mahmoud Ahmadinejad. Mahmoud Ahmadinejad é o presidente do Irã. A presidente do Brasil é a senhora Dilma Rousseff. Logo aqui uma diferença, né? O Mahmoud Ahmadinejad é aquele baixinho, né? Barbudinho, não é isso? Muçulmano, feio que dói, né? Muito mais feio do que eu, muito mais feio. E aqui a Dilma Rousseff, que é, eu acho a Dilma uma mulher bonita. E aqui logo uma diferença, né? Um macho aqui e aqui uma fêmea. Pois bem, vamos para cá. Lá no Irã, a religião oficial do Estado iraniano é o islamismo. Islamismo. Uma religião monoteísta que acredita em um só Deus, o Deus Alá. Então, o islamismo é a religião oficial no Irã. A quase totalidade do povo do Irã é um povo adepto do islamismo. Muito bem. Aqui no Brasil, a religião oficial não é mais o cristianismo. Não é. Foi a religião oficial aqui, o cristianismo católico romano, apostólico romano, desde o descobrimento do Brasil, em 22 de abril de 1500, até o ano de 1889, com a proclamação da República. Com a Constituição de 1891, já uma Constituição republicana, com o Marechal Deodoro da Fonseca, não é isso? O cristianismo deixou de ser a religião oficial do Estado. É a religião que contém o maior número de adeptos aqui no Brasil. A quase totalidade do povo brasileiro é um povo cristão, correto? Só que o cristianismo não é mais a religião oficial do Estado brasileiro. Não é. Porque o Estado brasileiro, em 1891, tornou-se um Estado laico, ou seja, não tem religião oficial alguma. Todas as pessoas podem professar o seu credo, a sua crença, mas não é mais a religião do Estado. Portanto, aqui, mais uma diferença entre o Irã e o Brasil. Duas sociedades, entenda. Pois bem, o livro sagrado do islamismo se chama Corão, ou então Alcorão. Já o livro sagrado do povo cristão, do cristianismo, se chama a Bíblia, não é isso? A Bíblia, composta pelo Antigo Testamento e o Novo Testamento. Mas aqui uma diferença entre duas sociedades. Entenda. O profeta do islamismo, aquela pessoa que teve contato com Deus, aqui o Deus Alá, foi o Maomé, é o profeta do islamismo. Já o profeta do cristianismo, aquela pessoa que teve contato com Deus, e pior ainda, é o próprio Deus, se chama aqui Jesus Cristo, o profeta do cristianismo. Para o povo do islamismo, o profeta é Maomé e não Jesus Cristo.
E para o povo cristão, o profeta é Jesus Cristo e não o Maomé. Para o povo cristão, o livro sagrado verdadeiro é a Bíblia e não o Alcorão ou Corão. Já para o povo do islamismo, o livro sagrado realmente é o Corão e não a Bíblia. Entendeu, internauta? Veja, a religião, em sua profunda ignorância, considera o certo como um termo absoluto. O certo é aquilo que uma religião pensa, as outras estão erradas. E aqui é a mesma coisa. O certo para o islamismo, o livro sagrado é o Corão e o profeta é Maomé. Já para o cristianismo, não existe conversa. O livro sagrado é a Bíblia, o profeta é Jesus Cristo, e a religião correta é o cristianismo. Você entendeu? Pois bem, ora, vamos para cá. Vamos pegar uma pessoa, um ser humano, aqui, ele está aqui, ó, ser humano, correto? A essa pessoa, ela vem para cá, ela vem para o islamismo, não é isso? Vai ler o Corão, vai acreditar no Deus Alá e vai aceitar aqui o Maomé como um profeta verdadeiro, o profeta de Deus, Deus Alá, o Maomé. Então essa pessoa vem para cá. E aqui o islamismo garante a esta pessoa que ela, quando morrer, vai para o céu. Correto? Muito bem. Só que, segundo a visão do cristianismo, esta mesma pessoa vai para o inferno e não para o céu. Por que ela vai para o inferno? Porque ela aderiu ao islamismo, que é uma religião errada, segundo a visão do cristianismo. Então essa pessoa vai, aí escuta esse discurso do cristão, aí resolve deixar o islamismo para entrar no cristianismo. Pronto. Esta pessoa aqui desistiu, ficou com medo, né? Porque ela ouviu um cristão dizendo que ela, por ser adepta do islamismo, quando morrer, vai para o inferno. E o islamismo estava dizendo a esta pessoa que ela iria para o céu. Muito bem. E agora ela veio aqui, esta pessoa entrou no cristianismo. E aqui os cristãos prometem que esta pessoa, quando morrer, vai para o céu. Agora, ela está salva, porque aceitou Jesus Cristo como seu salvador pessoal. Muito bem. E quando esta pessoa está aqui no cristianismo, ela escuta novamente o pessoal do islamismo dizer o seguinte: ó, você agora é uma pessoa cristã. O cristianismo é uma religião falsa. Você, quando morrer, vai para o inferno. Aí esta pessoa vai, novamente, com medo, por causa do discurso, aí volta aqui para o islamismo. E aí fica essa ladainha. Se ela vier para cá, para o islamismo, ela vai ser condenada para o inferno, segundo a visão do cristianismo. E se ela vier para o cristianismo, ela vai ser condenada a morar definitivamente no inferno, segundo a visão do islamismo. Ou seja, esta pessoa aqui está num bico de sinuca, por causa da religião, num bico de sinuca, sem saída. É aquele velho ditado, né? Se correr, o bicho pega. Se ficar, o bicho come. Se ela vier para cá, o islamismo garante o céu para ela. Só que o cristianismo a condena para o inferno. E se ela vier para o cristianismo garante o céu para ela. Só que o islamismo a condena a ir para o inferno. Então ela fica num mato sem cachorro, num beco sem saída. Mas por que acontece isso? Porque a religião vê o certo e o errado como absolutos, o que é uma profunda ignorância. Certo e errado são termos relativos. O que é certo para uma religião é errado para outra religião. O que é errado para esta religião é certo para esta. O que é certo para esta é errado para esta. E assim vai. Assim vai. Cada religião, como é óbvio, se declara a verdadeira.
E o pior vem agora. Cristianismo. Dentro da religião cristã, cristianismo, nós temos várias divisões. Você tem a Igreja Católica Apostólica Romana, Igreja Ortodoxa, você tem inúmeras igrejas protestantes, né? Assembleia de Deus, Adventista do Sétimo Dia, não é? Universal do Reino de Deus, né? E você tem Testemunhas de Jeová, tudo em cima do cristianismo, né? Pois bem, são várias espécies aqui de ramificações dentro do próprio cristianismo. E cada uma dessas igrejas se declara verdadeira. Cada uma se declara com a verdade. As outras estão erradas. Cada uma. É por isso que são diferentes. A Igreja Adventista do Sétimo Dia se declara verdadeira, porque obedece ao dia de sábado, ao descanso no dia de sábado. Adventista, já para ela as outras estão erradas. A Assembleia de Deus, a mesma coisa. A igreja certa é a nossa, a que segue os preceitos do cristianismo, da Bíblia, é a nossa, as outras não. E assim por diante. A própria Igreja Católica Apostólica Romana, em seu catecismo, diz assim, ó: fora da igreja não há salvação. Olha aqui. O catecismo da Igreja Católica Apostólica Romana, o Papa Chiquinho, né, o Jorge Bergoglio, está lá escrito bem claro: fora da igreja não há salvação, que é a salvação espiritual, eterna, que na verdade não existe. Pois bem, agora veja, está escrito assim, ó, fora da igreja. Mas que igreja? Não está escrito lá assim, ó, fora do cristianismo não há salvação. Não, não é isso. É fora da igreja não há salvação. Que igreja é esta? Ora, a Igreja Católica Apostólica Romana. Segundo o catecismo dela, quem está fora da Igreja Católica Apostólica Romana vai para o inferno quando morrer. Ou seja, há a prova aqui de que a Igreja Católica Apostólica Romana se declara a igreja verdadeira, entendeu? Ou seja, todos os outros cristãos e muçulmanos e inúmeras, milhares e milhares de sociedades que têm deuses diferentes, todas estão condenadas, todas vão para o inferno. Quem vai escapar aqui são os adeptos, os fiéis da Igreja Católica Apostólica Romana. Só que a mesma coisa diz a Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus diz que ela é a única igreja verdadeira e que quem não estiver na Assembleia de Deus, quando morrer, vai para o inferno. E aí os cristãos católicos, os outros cristãos de outras igrejas, os adeptos do islamismo, do hinduísmo, né, do judaísmo, todo mundo vai para o inferno. Ou seja, cada religião, cada igreja se declara a verdadeira, como se o certo e o errado fossem termos absolutos, quando não é. Tanto é que cada uma se declara a certa. Entendeu, internauta? Aqui está mais uma prova de que o ateísmo é 100% verdade, baseado na ciência e daí as suas ramificações. Física, química, biologia, antropologia, astrofísica, né? Sociologia, e também baseia-se na história e na, por incrível que pareça, própria teologia. Muito obrigado.